Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 6 da carta de São Paulo aos Romanos. E aqui nesta carta, nesse capítulo, aqui Paulo, ele vai nos ensinar que em Cristo morremos para o pecado e ressuscitamos para uma vida nova. Tá ok? Mas antes de a gente iniciarmos, tá? Se inscrevam, meus irmãos, aqui no canal e ative o sininho. Por quê? Porque o seu like e a sua inscrição é muito importante para fortalecer o canal e para que o YouTube ele recomende para mais e mais pessoas. Tá ok? Já deixou o seu like? Já se inscreveu? Ótimo! Vamos agora para o estudo do capítulo. E aqui nós vamos ver os primeiros versículos do 1 até o 11, onde nós vamos ver que morremos para o pecado e vivemos em Cristo. Tá ok? Vamos entender com calma esses versículos, do 1 até o 11, onde diz o seguinte: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também, vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Meus irmãos, que palavra esses primeiros versículos aqui. Paulo, nesses versículos, ele mostra que o batismo nos une à morte e à ressurreição de Cristo. E que morrer para o pecado, aqui, significa que ele não deve mais dominar a nossa vida. Morrer para o pecado não significa que o pecado não tem mais poder sobre nós, não nos domina, não domina mais a nossa vida. Por isso que morremos para o pecado aqui, está dizendo na palavra. Que significa isso? Que o pecado não domina mais a gente, não domina mais. E assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, também todos nós, meus irmãos, todos nós somos chamados a viver de maneira nova, a viver uma vida nova, assim como Cristo, quando ele ressuscitou. Por isso que nós morremos para o pecado, morremos. E aí, aqui nesses versículos, nesses primeiros versículos, aprendemos o seguinte, que sempre que a tentação ela aparecer, que vai aparecer, lembre-se, você, meu irmão, já morreu para o pecado.
nós já morremos para o pecado. E agora, nós pertencemos a Cristo, ao nosso Salvador. E nós podemos escolher viver de forma diferente. Por isso que o pecado não nos domina mais. Porque Cristo, Ele pagou o preço na cruz, o seu corpo e o seu sangue, para pagar os nossos pecados. Por isso que nós morremos para o pecado. Morremos, meus irmãos. E o pecado, ele não domina mais a gente. Por quê? Agora pertencemos a Cristo. Nós somos de Cristo. E aquele que está em Cristo deve viver uma vida diferente. Devemos viver uma vida nova. Porque se estamos em Cristo, uma nova criatura somos. Um novo ser nós somos. Não um ser que está no pecado, não. Porque morremos para o pecado. Mas sim, viver para Cristo. Viver uma vida com Deus, uma vida para Deus. Tá ok, meus irmãos? Esses primeiros versículos, Paulo nos ensina isso. Que nós morremos para o pecado e que agora pertencemos a Cristo. E que nós devemos viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida afastada de tudo que é ruim, de todo pecado. Tá ok, meus irmãos? Nesses próximos versículos agora, do 12 ao 23, nós vamos ver aqui escravos da justiça. Vamos entender com calma os versículos do 12 até o 23, que diz o seguinte, vamos ler aí. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são, de fato, escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que palavras, meus irmãos, que palavras!
né? Aqui, Paulo, ele ensina que há dois senhores possíveis. Dois senhores possíveis. Primeiro senhor, o pecado. E o segundo senhor, Deus. Há dois senhores aqui, existem dois senhores possíveis. O pecado e Deus. Se servirmos ao pecado, a consequência é o quê? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas se servirmos a Deus, os frutos são a santidade e no fim teremos a vida eterna. Por isso que aqui Paulo, ele resume com uma frase poderosa, muito poderosa, que é o que, Tom? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aqui, meus irmãos, nos últimos versículos aqui desse capítulo, a gente aprendemos que não existe vida neutra, que fica uma pessoa que fica em cima do muro. Não existe essa vida neutra. Ou a gente servimos ao pecado, seremos escravos do pecado, ou a gente serve ao pecado, ou a gente servimos a Deus. É sim ou não. Não existe essa de talvez, não. É servir a Deus ou rejeitar a Deus, ou servir ao pecado ou rejeitar o pecado. É isso. Ou você serve a um e rejeita a outro, ou então não tem essa de ficar no meio. Por isso, ou você serve ao pecado, ou você serve a Deus. A escolha, meus irmãos, a escolha aqui determina o destino da nossa vida, o destino eterno, para onde iremos. Por isso que a escolha da gente, a decisão, determina para onde iremos. Se iremos para Deus ou se iremos morrer para o pecado, ou se iremos para aquele lago de fogo, né? Por isso que aqui é uma escolha. Ou você aceita Deus ou rejeita Deus, ou você aceita o pecado ou rejeita o pecado. É um ou outro. Não tem esse no meio. Por isso que para nossa realidade, esses últimos versículos aqui, desse capítulo, nos ensinam o seguinte, que todos os dias, meus irmãos, todos os dias, não é um dia, ou é setembro, é outubro, não. É todos os dias, precisamos decidir a quem vamos obedecer. Todo santo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias da nossa vida. A quem vamos obedecer? Ao pecado ou a Deus? E aí, a decisão é de cada um. A quem vamos obedecer? Escolher a Deus traz liberdade e vida verdadeira. E escolher o pecado, já sabem, que traz a morte. Por isso, meus irmãos, a quem vamos obedecer? Todo santo dia. E aqui nesse capítulo 6 de Romano, aprendemos o seguinte, que no batismo, morremos para o pecado, no batismo, e nascemos para uma vida nova em Cristo. Aprendemos também nesse capítulo 6 que o pecado, ele não deve mais nos dominar. Agora pertencemos a Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo já pagou o preço de todos os nossos pecados na cruz. Aprendemos. E aprendemos por último aqui que o pecado, ele paga com a morte. O salário da pessoa está pecando, vivendo no pecado, é a morte. Mas Deus, ele nos dá gratuitamente a vida eterna em Cristo. Por isso que a escolha é de cada um, meus irmãos. E eu espero muito que cada um de vocês escolham obedecer a Deus, viver todos os dias na presença de nosso Mestre, se esforçando e sempre pedindo forças a Ele, para que vocês sigam firmes nessa caminhada e que obedeçam aos ensinamentos de nosso Deus. Tá ok, meus irmãos? E se esses estudos que estamos fazendo, está fortalecendo a fé de vocês, meus irmãos, se inscrevam aqui no canal. Se inscrevam.
e deixe o seu like, que é muito importante, como eu falei lá no início. Por quê? O YouTube, cada vez mais, ele vai recomendar para mais pessoas e a palavra de Deus vai alcançar mais e mais pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Tá ok? E por último, meus irmãos, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que não conhecem, seus familiares, seus amigos. Compartilhe para que eles conheçam também a palavra e voltem para Jesus. Tá ok? Por quê? Onde mais pessoas conheçam a palavra de Deus, mais bênçãos chega também para cada um de nós. Tá ok, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos no próximo capítulo do estudo da Bíblia. Tá ok? Fiquem com Deus e até o próximo capítulo. Até lá!